Vamos lá, galera. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Tudo na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós todos. Vamos começar a nossa aula, então. Começar a apresentação. Hoje a gente vem para Revolução Industrial. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Isso. Beleza. Estão todos vendo? Todos estão conseguindo ver? Sim? Ótimo, ótimo. Então tá bom. Bom, pessoal, o que acontece? Eu estava fazendo uma visualização ontem da aula, que eu tinha que trabalhar com vocês hoje, e aí a aula, ela como que fala? É só sobre a Revolução Industrial e o movimento operário, né? E aí, depois a gente parte para outro conteúdo, mas a minha aula, eu coloco mais um outro conteúdo, que está lá no módulo 4, eu puxo ele para o módulo 3, tá? Eu puxo ele para a sequência da aula de Revolução Industrial e movimento operário, porque o movimento operário, né, o outro conteúdo que tem que ser dado, ele está intimamente ligado à Revolução Industrial e ao movimento operário, né? Então, e também está ligado às revoluções liberais ali do século XIX, principalmente a Primavera dos Povos, que são as novas ideias do século XIX, né? Que são ali, principalmente o socialismo utópico, socialismo cristão, socialismo científico, né? O anarquismo. Mas aí eu coloco ele nessa aula também, como sequência aí da Revolução Industrial e do movimento operário, né? Uma coisa, ela está ali intimamente ligada à outra, tá? Deixa eu só ver aqui um negócio. Ok. Tá. Só acontecendo uma paradinha aqui. Beleza. Todo mundo está conseguindo enxergar ainda ou fez alguma mudança? A tela sumiu, a tela de aula sumiu ou tá aqui? Pode deixar que eu mando sim, Bruna. Eu não mandei a outra, não? Mandei, eu mando no Canvas. Eu mando tudo pelo Canvas, tá, Bruna? É só procurar lá. Beleza, vamos começar então. Bom, o movimento operário, pessoal, eu gosto muito desse conteúdo em si, porque o movimento operário, perdão, a Revolução Industrial, ela nos mostra exatamente a importância da história. Muitos de vocês estão aqui assistindo minha aula por N motivos, né? Às 8h30 da manhã, estão aqui assistindo a aula por N motivos. Um desses motivos é porque não gosta de história. Na verdade, gosta muito de história e por isso está aqui assistindo, né? A outra, provavelmente é porque gosta muito de mim, e eu não sei qual é o nível de loucura que vocês têm de acordar cedo para me ver. E a outra é porque vocês precisam, é o principal, né? O que talvez 99,9% das pessoas acordam cedo porque levam a sério os estudos, né? A vontade de sair desse loop infinito aí de cursinho e ir para a universidade, beleza? E aí o que acontece? Muitos que não gostam de história, mas são obrigados a assistir aula de história, eles... Deixa eu passar para o lado de cá. Eles têm uma pegada que é a seguinte, muitos, né? E isso faz parte, inclusive, do nosso cotidiano brasileiro em si, principalmente dos estudantes brasileiros, é muito se perguntar, para que história? Eu não gosto de história. Quem gosta de história é museu, cara. Eu não gosto disso. Para que ficar revirando o passado, né? E aí, o conteúdo de Revolução Industrial, ele mostra exatamente que revirar o passado é importante para entender o agora. O porquê que vocês têm que acordar cedo para poder assistir uma aula online, porque a gente não está podendo, né, assistir aula presencial. Então, o porquê que vocês estão assistindo uma aula online às 8h30 da manhã de uma matéria que possivelmente vocês não gostam, né? Então, assim,
A Revolução Industrial, ela é, para muitos historiadores, e para mim também, assim, como historiador, talvez o principal processo revolucionário da história, junto com a Revolução Agrícola, lá no início dos tempos, né, lá ali no período da Antiguidade, né, que passa ali da pré-história, né, finalzinho da pré-história, para a Antiguidade, que é quando os homens deixam de ser nômades e passam a se sedentarizar porque produzem os seus próprios, ele produz o seu próprio alimento, né, através da agricultura e também do domínio, né, da domesticação de animais selvagens que antes eram caçados e agora são cultivados, vamos dizer, criados, né, para o abate. Então, a Revolução Industrial, ela tem mudanças profundas na nossa sociedade, tão profundas, que fazem com que vocês estudem coisas que vocês não gostam, trabalhem com coisas que vocês não gostam, porque senão vocês não vão conseguir pagar a conta. Vocês não vão conseguir pagar as contas da casa de vocês, né? Então, ela demonstra exatamente algo que aconteceu no passado e nos faz entender o que nós estamos passando no presente, beleza? Então, vamos entender aqui qual que é o conceito, o que foi, perdão, o que foi a Revolução Industrial, beleza? A Revolução Industrial, como o próprio conceito aqui pronto para nós diz, é um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais impulsionadas pela transformação técnica na produção manufatureira. Guardem duas palavras neste conceito, por favor. Técnica e tecnologia, tá bom? Isso aí nós vamos falar lá mais para frente, tá bom? E aí, o próprio conceito do nome revolução, ele é muito importante de se entender. Porque quando a gente fala de transformação, é quando a gente tem uma quebra de algo que está ocorrendo e a gente tem uma guinada mesmo, uma reviravolta, assim, de 180 graus, né? Vamos dizer assim, que muda a coisa completamente, beleza? Então, por exemplo, a revolução é quando o status quo ele é completamente alterado. Quando a gente fala lá de revoluções inglesas, quando a gente fala de revolução francesa, quando a gente fala de revolução americana, são processos que quebram, né, o status quo atual do mundo em que aquela galera está vivendo. Então, por exemplo, a gente tem uma monarquia absolutista na Inglaterra, na França, quebra-se esse paradigma, quebra esse status quo, e a gente tem uma alteração de vários aspectos, sociais, econômicos, políticos, né, que levam à construção de uma nova Inglaterra, de uma nova França, beleza? Completamente diferente da que era vista até então, beleza? Então a gente tem um processo de quebra total do status quo que existe até o momento, beleza? Então, além desse conjunto aí, né, esse conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, né, que vão ser impulsionadas por essa transformação técnica da produção manufatureira, a gente tem uma alteração da relação entre a produção e o consumo, beleza? Então, tudo vai se alterar por completo, cara. Tudo que era visto até então na relação do que é produzido e do que é consumido, ele se altera completamente a partir da Revolução Industrial, beleza? E este processo revolucionário leva ao que a gente denomina como consolidação do capitalismo. Então, o que a gente tem? O capitalismo ele já existe, beleza? Através do mercantilismo, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a Reforma Protestante, citando aqui o Max Weber, né? O Weber ele vem e fala que o capitalismo não existia, né? Mas existia um espírito capitalista antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela traz o capitalismo e consolida ele, beleza? Antes da Revolução Industrial, não existia capitalismo teorizado, estudado, aquela coisa toda, mas existia um espírito capitalista. Então ele fala que este espírito capitalista, ele está ligado a uma ética protestante. Lembra lá de Reforma Protestante? Quando eu falei para vocês que o calvinismo, ele vem trazer uma ideia de valorização, né, de que o trabalho é digno, de que o trabalho deve ser valorizado e que os frutos desse trabalho, eles devem ser o quê?
aproveitados. Então, no caso, qual os frutos deste trabalho? Majoritariamente ou prioritariamente, o lucro, beleza? Então, Deus não fica insatisfeito, infeliz, triste, bravo com você, se você obter lucro através do seu trabalho que é digno. Isto é que o Weber traz para nós de espírito capitalista. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Se tiver, manda ver aí, pergunta aí para nós. Eu tô com um negócio em cima do negócio do chat aqui, porque eu gosto de me ver, porque senão eu sou retardado, eu vou acabar me perdendo aqui, tá? Daqui a pouco eu saio da câmera sem perceber. Mas eu vou de vez em quando eu vou mudando a tela aqui para ver, beleza? Bom, vamos então para a evolução do modelo produtivo. Isso é muito legal. É muito interessante como as coisas por si só evoluem naturalmente, né? Até nós mesmos. Então, nós já vimos isso, né, pessoal? Que a gente tem um patamar de produção, essa evolução do modelo produtivo, a gente pode chamar de patamar produtivo, né? Então, a gente tem 3 modelos de produção: o artesanal, o manufatureiro e o maquinofatureiro, tá? Maquinofatura. E os próprios nomes já dizem tudo, beleza? Então, artesanal é que eu posso denominar aqui como um tipo de produção paroquial, tá? Em que há uma junção da produção e comercialização, uma ausência da divisão técnica do trabalho e ausência de máquinas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguns de vocês já devem ter vindo aqui em Belo Horizonte, ou já devem, melhor dizendo, né, caramba, melhor que Belo Horizonte. Quando chega final de ano, que vocês vão para Porto Seguro, sabe, com a família, sul da Bahia, né, ali para Nova Viçosa, Prado, Porto Seguro, essa coisa toda, Cabo Frio, Espírito Santo, sempre na praia vai ter um hippie vendendo a sua arte, né? É que muitos de vocês, inclusive, devem estar pensando nisso agora. Eu vou desistir dessa porra toda e vou embora para a praia vender minha arte. Tem que saber que arte que você vai fazer, né? Alguns são artistas, beleza? Outros nem para isso serve. Enfim, eu, por exemplo. Então, assim, começar a dar aula de história na beira da praia, eu vou morrer de fome. Enfim, o que a gente tem aqui? Se você vê um hippie na beira da praia e pede o cara, por exemplo, as meninas, pede o cara para fazer um tererê no cabelo de vocês, beleza? Ou ele vai comprar uma pulseirinha, um colarzinho, alguma coisa. Aquela produção, ela é feita ali, naquele momento, em pequena escala. Você vê, você olha e tal, aí você chega e fala assim, eu não vou comprar agora não. Semana que vem eu vou ficar aqui o mês inteiro na praia. Semana que vem eu compro aqui de você. O cara vai chegar para você e falar assim, bom, semana que vem eu não estarei aqui. Eu estarei em outro lugar vendendo a minha arte, né? Ele não tem um negócio próprio, instalado num estabelecido num local próprio, né, para poder vender a sua arte. Ele vaga, ele é nômade, ele vai mudando de lugar. Aí você fala assim, vou comprar então a pulseirinha. Então, quando você compra essa pulseirinha, você tem a junção da produção e da comercialização. Quando ele produz a mercadoria, a pulseira, é ele que vai receber o dinheiro, é ele que comercializa. Ele não vai chegar e vai falar assim, olha, estou pagando aqui a sua pulseira. Assim, não, você não paga para mim, você paga para o meu filho ou para minha esposa aqui do lado. Ela que recebe, eu não recebo, né? Então não tem, por exemplo, essa diferenciação, essa divisão técnica do trabalho. Há uma junção. E há uma ausência da divisão técnica do trabalho. Por exemplo, a pulseira, o cara vai fazer lá com alguns tecidos, alguns arames, vai fazer a conexão da pulseira aqui com o imãzinho, aquela coisa toda. Não é ele que produz o imãzinho, não é o filho dele que produz o aramezinho, não é a mulher que produz o tecido e não é uma quarta pessoa que produz a pulseira. Se fosse assim, a gente tinha uma divisão técnica do trabalho. O cara, o artesão, ele faz tudo. Então você tem uma ausência da divisão técnica do trabalho. Beleza? E tem a ausência de máquinas. O máximo que um hippie desse tem, que um artesão desse tem, é um alicate.
né? Ele vai ter ali um alicate, ele vai usar o dedo para moldar algumas coisas, vai usar o dente, mas ele não tem máquina, ele tem ferramentas, que é diferente de maquinário. Bacana? E aí você tem uma alteração de patamar produtivo, de modelo produtivo, que é a passagem do artesanal para o manufatureiro. Bom, não existe um tempo certo para essa mudança, e vocês nem precisam se ligar a datas, mas muitos historiadores colocam como um marco histórico importante a Revolução, o Renascimento Comercial Urbano, né? Ali no século XII. Então a gente tem a produção para o mercado mais amplo, e aí se você tem a transformação dessa produção paroquial em corporações de ofícios, em guildas, né, que vão produzir em patamar mais elevado para um mercado mais amplo, não apenas para uma determinada região, mas uma região mais amplificada, né? Então você vende o seu produto para outras regiões, vamos colocar aqui como exemplo da Europa. Então antes você produzia a sua pulseira, né, na beira da praia, e agora você tem uma oficina de produção que você vende este produto, por exemplo, para não apenas Guarapari, mas você vende para outras praias do litoral brasileiro. Entenderam isso? E aí, mas você produz ali um patamar bem inferior ao que a gente vai chegar nele, beleza? E aí você tem a separação entre produto e comercialização. Então, por exemplo, eu produzo a pulseira, né? Eu produzo a mercadoria e outra pessoa vai comercializar. Exemplo, galera, quando você compra uma camisa na internet, né? Ou quando você compra, deixa eu ver aqui, melhor, quando você vai numa loja e compra uma geladeira, vamos falar de produtos bem de consumo, tá? Você vai na loja e compra uma geladeira. Quando você compra uma geladeira, a fábrica que fabricou a geladeira não é a mesma que vende a geladeira. Existem lojas especializadas para vender este produto. Então você tem essa divisão entre produção e comercialização. A mesma coisa, por exemplo, aparelhos eletrônicos, celulares. Você compra o celular numa loja especializada nisso, mas não é a loja que fabrica o celular. Beleza? Você tem divisão técnica do trabalho. Porque como você aumenta o patamar produtivo, você tem uma evolução do modelo produtivo, então você precisa produzir mais mercadoria, consequentemente, você precisa de mais pessoas para trabalhar em áreas específicas da produção para chegar ao produto final. Beleza? Não é uma divisão técnica importante, que diferencia do modelo artesanal de produção, mas você tem maquinário produtivo para essa produção. Beleza? Você não produz mais com apenas ferramentas, também agora, na manufatura você tem maquinários, e este maquinário ele é primitivo. Não entendam primitivo no sentido de que sei lá, da pré-história. Não, não é isso não. Esse maquinário primitivo é porque são os primeiros maquinários usados para a produção de mercadorias. Então, por exemplo, para você chegar aos fios da pulseira ou da blusa, né, de um vestido, alguma coisa, você precisa pegar, desencaroçar o algodão, desembaraçar o algodão ou a lã e transformá-los em fios, fiá-los. E aí você tem máquinas primitivas que fazem isso. Antigamente, você fazia isso com a própria mão. Agora você usa uma força motora menor, geralmente um pedal com o pé, e você vai ali fiando, né, transformando o algodão ou a lã em fios, né, de tecido para produção têxtil ali. Então você tem um maquinário produtivo para isso. Bacana? E por último, a maquinofatura. A maquinofatura, você tem uma produção para um mercado a nível mundial, beleza? Porque você eleva consideravelmente a sua produção mercadológica, tá? Você tem uma rigorosa divisão técnica do trabalho, quando você cria, por exemplo, mecanismos de linha de produção. Então, você pega a divisão técnica do trabalho da manufatura e amplia
moderniza essa divisão técnica do trabalho. Então, você tem ali uma rigorosa divisão técnica. Teve uma questão no Enem muito legal sobre isso, que tem um cara, né? Já caiu em outros vestibulares também, que é uma charge que um cara fala assim: tem 30 anos que eu trabalho aqui e eu vou me aposentar amanhã. Depois de 30 anos, assim que eu aposentar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no final dessa linha de produção e ver o que eu produzo. Ou seja, o cara ficou 30 anos apertando um parafuso sem saber qual que era o produto final dele. Então, é uma rigorosa divisão técnica do trabalho. Ele foi contratado para uma determinada função e ficou 30 anos nela. Ele não sabe o que é produzido ali no final. Então, você tem máquinas muito mais avançadas que vão produzir a mercadoria final. Ah, Bernardo, mas aí você esqueceu ali a separação entre produção e comercialização. Sim, propositalmente. Por quê? Porque na indústria, existem indústrias, principalmente de maquinário pesado, que elas mesmas produzem o maquinário e elas mesmas, vendem este maquinário. Entendeu? Por exemplo, tá? Quando a gente vê uma obra acontecendo, você vê retroescavadeira, rolo compressor, este maquinário pesado, ele não é vendido em concessionária. Se o seu pai vai trocar de carro no final do ano, ele vai na concessionária do carro e compra o carro. Entendeu? Um carro novo. A concessionária não é da fábrica, ela é uma franquia, né, da fábrica, da marca. Ok? Aí você tem uma separação entre produto e comercialização. Agora, se seu pai vai trocar o carro por uma retroescavadeira, ele não tem concessionária de retroescavadeira. Provavelmente ele vai ter que entrar em contato com a fábrica para comprar esse maquinário, para comprar a máquina, né, a retroescavadeira. Porque não é algo que é vendido diariamente como carro. Beleza? E não tem ali, por exemplo, maquinário primitivo ou maquinário ausência de máquinas, porque o próprio nome do modelo produtivo ele já fala, maquinofatura. Né? Então a gente troca as mãos pela máquina. Na manufatura, as mãos são extremamente importantes para o processo produtivo. Na maquinofatura, as mãos são importantes, mas nem tanto quanto a máquina. Beleza? A máquina é mais importante. E isso é legal de entender, porque na hora que a gente chegar em movimento operário, o primeiro movimento operário vai pegar exatamente nisso, na questão da importância das máquinas. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou posso passar, por gentileza? Na Praça da Prefeitura é cheio de hippie, né, Pedro? É exatamente. Então, já em Valadares já dá para entender. Aqui em Belo Horizonte é na Praça 7. Nenhuma dúvida? Posso passar? Beleza. Então tá bom. Bom, galera, a outra coisa que a gente precisa entender é o pioneirismo inglês. Né? A Inglaterra, ela é pioneira. Aí em Valadares tem a Praça dos Pioneiros, né? Deve ter, né? Então, o pioneirismo inglês significa que a Inglaterra foi a primeira nação a se industrializar. E quais foram as condições favoráveis para o pioneirismo inglês, para a industrialização inglesa? Vamos lá a todas elas. Primeiro, as revoluções inglesas. As revoluções inglesas, elas, como eu disse no conteúdo de revoluções inglesas, finalizando o conteúdo, se vocês pegarem o vídeo lá no YouTube, eu tive que montar canal no YouTube, meu Deus. Quando você pega o vídeo lá no YouTube, no final da aula de revoluções inglesas, tá? Eu falo lá, o Bill of Rights, né? A Revolução Gloriosa, a assinatura do Bill of Rights, ela vai consolidar o poder da burguesia na Inglaterra e pavimentar o caminho para a Revolução Industrial. Beleza? Então é exatamente isso que acontece. As revoluções inglesas, que terminam na Revolução Gloriosa de 1689, ela acaba com o absolutismo inglês, cria a monarquia constitucional inglesa, em que a burguesia consolida-se, né, como detentora do poder econômico e político, né, no parlamento,
E quando ela adentra o parlamento inglês e começa a dar as cartas da política inglesa, ela vai legislar em causa própria. Entenderam? A burguesia legisla em causa própria, criando mecanismos para pavimentar, deixar a estradinha igual um tapete para ocorrer as revoluções, a Revolução Industrial a partir de meados do século XVIII. Tá bom? Localização do território. Por que a Inglaterra ser uma ilha é importante para a Revolução Industrial? Porque a falta de conexão territorial com o continente europeu tira a Inglaterra, né, das instabilidades político-econômicas que ocorreram no século XVIII no continente europeu, né? Visto que quando a gente pensa em instabilidade política e econômica no século XVIII na Europa, a gente pensa em quê? Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela ecoou por toda a Europa, menos na Inglaterra, porque não existia uma conexão territorial com o continente europeu, beleza? E aí você tem um vasto mercado consumidor, e isso é muito interessante, pessoal, porque olha só, quando a gente pensa em vasto mercado consumidor, a gente não está falando apenas de mercado externo, nós estamos falando de mercado interno, beleza? Olha só que doido. Qual é o país mais poderoso economicamente do mundo hoje? Qual o nome dele? Tem um monte de parente de vocês lá. Hein? Estados Unidos da América. Não é isso mesmo? Beleza. E qual é o maior mercado consumidor do mundo? Estados Unidos da América. Beleza? Então, a gente tem exatamente... Para o país se desenvolver industrialmente, ele precisa ter mercado consumidor para consumir os produtos industrializados. Gente, volta lá no segundo slide. O patamar de produção, a elevação produtiva. Né? Então, nós estamos falando aí de produção em larguíssima escala. Né? Se antes eu produzia, por exemplo, 10 garrafinhas no artesanal, e aí no manufatureiro eu produzo 200, agora eu produzo 2.000, 20.000 garrafinhas. Então, assim, a produção é muito grande. Então, eu preciso de alguém para consumir. Óbvio, né? Se ninguém consome, eu vou quebrar. Ninguém está comprando meu produto. Beleza? E você tem ampliação de mercado externo também. E aí eu vou falar mais ou menos dessa ampliação de mercado externo, porque você tem dominação política, dominação econômica e social, né, cultural sobre outros países. Aí é assunto para um próximo módulo, uma próxima aula, que vai ser a aula de imperialismo, tá bom? A política mercantilista inglesa, ela é a mais eficaz. Vocês se lembram disso na aula de mercantilismo, né? Nós temos os modelos mercantilistas, né? O metalismo ibérico, nós temos o colbertismo francês e o comercialismo inglês. Este comercialismo inglês ele é extremamente bem sucedido porque garante acumulação primitiva de capitais. Lembremos, acumular metal precioso é legal? É. Mas você consegue ir no supermercado com um brinco de ouro e fazer a compra do mês? Não. Você precisa de dinheiro. Você precisa de capital. Então você precisa vender o brinco para poder fazer sua compra do mês, né? Para poder comprar algum tipo de mercadoria. Bacana? Então o que acontece? Teve uma menina do Bituruna, que eu acho que ela ficou puta comigo. Ela chegou no Twitter e colocou assim: nossa, a Eudora tá vendendo semi-joia a 300, um brinco a R$300. Credo, por esse valor eu compro um brinco de ouro. Aí eu, não compra não. Não compra porque a grama do ouro custa R$270. Uma grama de ouro custa R$270. Entendeu? Então com R$300 você vai ter que comprar semi-joia mesmo, Flor. Acho que ela ficou puta comigo. Não sei, o pessoal às vezes não gosta que fala verdades. Enfim, nós temos então uma política mercantilista no qual a Inglaterra, sem colônias ricas em metais preciosos, ela vai fazer o quê?
investir em manufaturas e vender essas manufaturas para países ricos em metais preciosos, como Inglaterra e Espanha. Entenderam? Portugal, eu falei Inglaterra e Espanha, perdão. Portugal e Espanha, no qual estes países ricos em metais preciosos compram os produtos manufaturados ingleses. A Inglaterra pega essa riqueza espanhola e portuguesa e vai fazer o quê? Reinvestir em mais manufaturas para vender mais mercadorias manufaturadas para esses países, transformando-se numa puta potência econômica, militar e política, criando, inclusive, mecanismos de endividamento absurdo, principalmente Portugal, para com a Inglaterra. Então, criando esses mecanismos de endividamento, você cria dependência econômica de outros países a você mesmo, né? No caso, a Inglaterra. Bacana? Além disso, galera, tinha uma outra coisa muito legal, porque em revoluções inglesas, eu falei da Elizabeth I, a Rainha Virgem. A Elizabeth, lá no finalzinho do século XVI, ela vai criar duas políticas que vão ser bem interessantes, uma externa e outra interna. A interna até é o último tópico aí que eu vou falar dele, mas a externa eu acabo não falando aí, mas eu cito para vocês, que é qual? Ela vai criar uma política de pirataria, um incentivo à pirataria. Como assim, Bernardo? Não estou entendendo. A pirataria estatal inglesa? Sim. Existiam dois tipos de piratas na Idade Moderna. Os piratas autônomos, né? E os piratas corsários, que eram meio que funcionários da coroa, né? E a Inglaterra, a França e a Holanda, que tinham colônias fracas em metais preciosos, elas... qual a palavra fugiu da minha cabeça? Mas elas... Ai, caramba, a palavra fugiu. Olha que merda. Estimulavam a pirataria. É óbvio que não é um cara vestido, né, com uniformes da coroa britânica que fazia pirataria, né? Ele era meio que um terceirizado, chamado de corsário. Parte do que foi pirateado, roubado de ingleses e espanhóis, ficava para o corsário, para o navio corsário, e o restante era entregue para a coroa. Os piratas ali autônomos, eles eram perseguidos tanto por quem eles roubavam, tanto e também por coroas e países que tinham prejuízo porque não conseguiam roubar. Então, por exemplo, quando a gente vê ali Piratas do Caribe, tem vários exageros, óbvio, mas, por exemplo, o próprio personagem principal, Jack Sparrow, ele era perseguido pela Inglaterra e perseguido pela Espanha, porque ele era um pirata autônomo ali, né? Ele não era um corsário. E existiam corsários que traíam a coroa e também passavam a ser perseguidos por ambos os lados, né? De quem eles roubavam e de quem eles traíram. Beleza? Então você tem essa política de incentivo à pirataria também, o que leva à acumulação de capitais para ser reinvestido em manufaturas, né, construção de manufaturas no seu país. Além disso, você tem uma vasta rede fluvial. Se você for na Inglaterra, se alguém que já foi na Inglaterra sabe, ou quem já assistiu Peaky Blinders, né, maravilhoso Peaky Blinders, já tô doido para a 6ª temporada, vai ver lá que existem vários canais dentro da Inglaterra, né, rios navegáveis, e através desses rios navegáveis também são construídos canais que ligam cidades a outras, o que facilita, né, naquela época ainda melhora o escoamento da produção, porque as estradas eram muito ruins. Então você levava por canais em barcos que cabiam muito mais do que uma carroça, por exemplo. E além disso, como a Inglaterra é uma ilha, você tem portos naturais muito bons, né, importantes portos naturais que vão favorecer o transporte das mercadorias e o escoamento da produção, tanto dentro da Inglaterra quanto fora dela. Beleza? Tratados econômicos favoráveis. Vamos lá. O melhor exemplo, ele está muito perto da gente, que é o Tratado de Methuen,
ou Tratados de Panos e Vinhos, assinado em 1703 com Portugal. O que é este tratado? É um tratado em que a Inglaterra se compromete a comprar toda a produção de vinho portuguesa, beleza? E Portugal se compromete a comprar grande parte da produção têxtil inglesa. Pô, Bernardo, mas vinho vale mais do que pano? É, mas o modelo produtivo do vinho português é artesanal. O modelo produtivo dos tecidos ingleses é manufatureiro. Então você produz, né, muito mais panos do que vinhos. E pano é um artigo de primeira necessidade. O vinho não. Apesar de ser muito consumido, mas ele não é de primeira necessidade. Roupa, né? Não importa se você é da nobreza ou se você é um camponês. Não é porque você é camponês que você anda pelado. Você tem que se vestir, né? Agora, o camponês bebe cerveja, o nobre bebe vinho. Entendeu? Então, há um modelo produtivo, há uma diferença do modelo produtivo, beleza? E há também um processo em que esse tratado vai desequilibrar a balança comercial portuguesa, endividando Portugal com a Inglaterra. Beleza? Criando um processo de vasta, importante dependência econômica. Bacana, pessoal? E por último, a política dos cercamentos. O que é a política dos cercamentos? Ou enclosures? O que é essa política? A transformação de terras, né, comunais em propriedade privada e transformando propriedades privadas agrícolas em terras para a criação de ovelhas. Então vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Eu sou nobre e tenho propriedade privada, eu tenho direito à terra, ok? O que eu estou plantando não está me dando lucro. Então o que eu faço? Eu vou lá, vou cercar esta terra, vou parar de produzir alimentos e vou produzir o quê? E vou começar a criar ovelhas. Bacana? Que serve de matéria-prima para indústria têxtil nas grandes cidades. Bacana? Terras comunais do Estado, né? O Estado vai pegar, vai cercar estas terras, vai entregar a nobres ou burgueses, quem tiver interesse, para eles criarem ovelhas, o que gera lucro para eles e para o próprio Estado, expulsando os camponeses que produziam para sua própria subsistência dessas terras. Se eu sou dono de uma terra, para de produzir alimentos, né, e produzo, e agora crio ovelhas, eu não preciso de todo mundo lá produzindo alimento. Então, eu mando essa galera embora. Se existir uma terra comunal, o Estado cerca, entrega para alguém para virar uma propriedade privada para criar ovelhas, aquelas pessoas que viviam da agricultura de subsistência naquela terra comunal são expulsas daquela terra. Então, essa política vai garantir à Inglaterra matéria-prima, tá, para a indústria têxtil, lã, e mão de obra farta e barata, porque as pessoas vão ter que sair do campo e ir para as cidades onde estão as fábricas de produção manufatureira, que serão transformadas posteriormente em indústrias têxteis. Entenderam? Bacana? E você precisa de matéria-prima e precisa de mão de obra também. Porque não adianta você produzir de maneira industrial sem ter mão de obra para produção e sem ter também, óbvio, mercado consumidor e matéria-prima para produção. Dúvidas até aqui, pessoal? Sim ou não? Vamos lá, gente. Dúvidas? Não? Não? Beleza. Então tá bom. Vamos para o próximo slide, slide número 5. Essa aula, essas empresas são todas estatais? Não, Alexandre, não. São empresas privadas. Você deve ter confundido aqui quando eu falo a questão das terras. Terras comunais, que podem ser chamadas também de terras devolutas, tá? Essas terras,
elas são do Estado e o Estado pode cercá-las por si mesmo ou vendê-las à propriedade privada, a alguém privado. Lembrando, o Alexandre, que quem determina a venda ou a mudança de patamar de produção dentro dessas terras, de produção de alimentos para produção de lã, é o parlamento britânico, que é composto por burgueses. São os mesmos donos das manufaturas têxteis que estão lá legislando em causa própria. Né? É a bancada do pano, Alexandre. É como se nós estivéssemos falando da bancada ruralista aqui no Brasil hoje, que vai legislar em causa própria, né? Que vai derrubar floresta para ampliar a fronteira agrícola. Isso é muito dito na geografia, né? Que a Amazônia está lá sendo devastada para os caras plantar soja. Né? E quem aprova essas leis? Né? O Congresso, majoritariamente composto pela bancada ruralista. Entendeu? E agora? Beleza, Alexandre. Pedro, o que motivou Portugal a aceitar o Tratado de Panos e Vinhos? Endividamento, cara. Balança comercial desfavorável desde muito tempo, beleza? Em relação à Inglaterra. E aí você é obrigado a aceitar. Né? Você tem uma parceria inglesa-portuguesa já de muito tempo. E Portugal é meio que obrigado a aceitar o tratado, porque senão vai ser pior para ela. Né? Vai ser pior para Portugal. A mesma coisa acontece com a fuga da família real, o Pedro, em 1808. Por que em 1807 Portugal vai, igual eu falei em Era Napoleônica, por que Portugal vai vai... Caramba, deu branco, desculpa. Por que Portugal vai furar o bloqueio continental? Desculpa, gente. Porque tem dívidas absurdas com a Inglaterra. A Inglaterra está passando cagaço com o bloqueio continental. E ela quer que Portugal pague suas dívidas, continue comprando produtos, mercadorias inglesas. E aí, simplesmente, a Inglaterra vai falar para Portugal, bicho, e aí, você vai me ajudar aqui ou não? Você, cara, eu não posso, senão Napoleão vai me invadir. Você, tá, você conhece o exército de Napoleão? Você, já ouvi falar. Você conhece a minha marinha? O poder da marinha britânica? Pô, conheço, cara, já vi o que vocês são capazes. Então, você acha melhor o exército napoleônico te invadir ou minha marinha fechar os portos portugueses aqui e cercar Portugal inteiro? Não, tá bom, eu vou furar o bloqueio continental. É assim que funciona. Portugal estava num cabo de guerra ali, cara, sendo puxado por Napoleão, pela França de Napoleão e pela Inglaterra, entendeu? E teve que escolher um lado. Escolheu de quem ela foi aliada durante muito tempo. Beleza? Posso dizer que o fato da igreja atrapalhou Portugal em alcançar a revolução? Ô, Mateus, pode. Você pode colocar como fato, mas não como primordial, tá? Porque a igreja, durante muito tempo, ela vai ter aquela ideia de que o lucro ele não é bem-vindo, né? Que é algo pecaminoso, mas com a própria consolidação do capitalismo, né? Com o crescimento da mentalidade capitalista, de nada, Pedro, com o crescimento da mentalidade capitalista, a gente começa a ver uma burguesia que tá cagando pra religião, cara. Que é o que acontece hoje, assim, né? A gente vê esse crescimento e é meio que acontece hoje, né? Então, tipo assim, a galera tá cagando pra religião, cagando pra humanidade, o negócio é ganhar dinheiro, né? Igual a imagem, eu não sei se é uma imagem verdadeira, a gente tem que tomar muito cuidado com fake news, né? E não sei se vocês chegaram a ver, mas apareceu uma imagem de uma loja que abriu, eu não sei em qual lugar, que abriu, a loja se chama Covid-19, não sei o que, tipo uma loja de roupa, assim, eu não sei se é verdade, se é uma fake news, tá? Mas teve uma ex-atriz influencer, Tayla Yala, as meninas devem conhecer aí, que ela montou uma marca de roupa com o nome coronavírus, pandemia, uma coisa assim, cara. E aí a coisa ficou tão feia que ela foi lá e tirou a parada, entendeu? Eu acho que a marca que ela colocou não era coronavírus, eu acho que a marca que ela colocou era Covid.
Então, assim, a coisa pegou tanto pro lado dela, é Covid 2020, a Rafaela passou o nome aqui. Pois é. Cara, é o capitalismo. É o capitalismo. Pensando como brasileiro, provavelmente não deve ser fake news, não. Vírus 2020, Mariana? Pois é. As pessoas são terríveis, terríveis. É foda. A humanidade ela é capaz de coisas que às vezes são inimagináveis, mas são capazes. É foda. Beleza, Matheus. Bom que você entendeu, então. Vamos para a primeira revolução industrial. Eu vou falar de 3 revoluções aqui. Na verdade, a última eu nem chamo de terceira revolução industrial, mas eu chamo ela de revolução tecnocientífica. Tá bom? E vai ser num geralzão mesmo, mas vocês vão entender, com a graça do Senhor. Amém? A primeira revolução industrial, ela tem um tempo específico aqui. Ela vai de 1750 a 1850, beleza? Os principais países envolvidos nessa primeira revolução industrial são Inglaterra, França, Bélgica e Estados Unidos, beleza? Então aí todo mundo está vendo. Não necessariamente esses países, eles se revolucionam ao mesmo tempo. Eles se revolucionam dentro deste contexto de tempo, entre 1750 e 1850, beleza? Vocês têm que entender que em 1750 os Estados Unidos ainda são 13 colônias, né? Em 1750 a França ainda é feudal, tem resquícios feudais, né? Um antigo regime absolutista, beleza? Então, você tem a Bélgica ali, que nem existe ainda, que na verdade é a região extremamente comercial, região de Flandres, né? Em que a comercialização, a ideia do comércio aí, ela passa para um patamar industrializante, beleza? A principal fonte de energia utilizada durante essa primeira revolução industrial é o carvão mineral, muito rico na Europa, tá? É uma rica fonte de energia presente no continente europeu. Existem países ainda na Europa que são ricos em carvão mineral, tentam mudar a sua matriz energética, tá? Para uma matriz mais limpa, mas o que nós estamos acostumados, que é a matriz hidroelétrica, né? Na Europa ela não é tão utilizada porque não existem vastas bacias hidrográficas capazes de suprir a necessidade energética da Europa de maneira hidráulica, né? No caso, lá eles usam, então, o carvão mineral. Que é dinossauro fossilizado. Enfim, o que a gente tem aqui, então? O maquinário. O maquinário, ele vai ser construído de ferro fundido, beleza? E uma das grandes, ou talvez a grande invenção do século XVIII, vai ser amplamente utilizada na primeira Revolução Industrial, que é a máquina a vapor. A máquina a vapor, que ela é criada pelo James Watt, tá? Que inclusive vai virar uma unidade de medida de energia elétrica, o watts, né? O watts, que a gente chama aqui de watts. A máquina a vapor, você vai ter um maquinário ali todo de ferro fundido, em que você vai pressurizar, você vai esquentar a água, pressurizar o vapor da água e utilizar ele para a movimentação das máquinas, tá bom? A indústria não tem invenção da roda. Se a Inglaterra ela já tem as manufaturas têxteis, né, muito fortes, então você vai ampliar a produção desta manufatura, transformando-as em indústrias têxteis. Para transformá-las em indústria, você precisa de maquinário, e o maquinário ele é de ferro fundido, você precisa de maquinário a vapor, então você tem um crescimento forte da indústria siderúrgica. Lembremos que a siderurgia ela tem essa mudança de modelo produtivo nos mesmos moldes da indústria têxtil, porque o ferro, a gente precisa dele a todo momento. Ao mesmo tempo em que na antiguidade você precisava do ferro, na Idade Média você precisava do ferro, mesmo que fosse para as guerras, para construir espadas, para construir lanças, para construir o que quer que seja em termos de armas, por exemplo. Né? Você vai precisar. Correntes, o que quer que seja. A mesma coisa. Então você tem uma alteração do patamar
do modelo de produção siderúrgico também. Beleza? Condições do proletariado. Péssimas. Péssimas condições de trabalho. Porque quando você tem representação política no parlamento da burguesia e não tem representação política da classe trabalhadora, então você tem uma exploração burguesa sobre o proletariado. Então, não existe nenhum tipo de legislação que proteja o trabalhador. Beleza? Então você vai ter ali a presença de crianças, mulheres e homens em jornadas, idosos e tal, em jornadas absurdamente grandes, comparáveis à escravidão no período moderno aqui no Brasil, né? No próprio século XVIII, em que você tinha pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia. A diferença é do escravo aqui na América portuguesa para um proletário inglês é de que ele ganhava alguma coisa, um salário de merda, mas ele recebia alguma coisa, né? E é tão interessante porque aqui, por exemplo, o escravo... Gente, tô passando pano para escravidão não, tá? Por favor, senão vocês me cancelam. Na verdade, aqui, e há uma comparação, inclusive, do movimento negro até hoje, que eles falam sobre a abolição da escravatura, a esposa, eles falam sobre a abolição da escravatura, que é o seguinte, o escravo, ele trabalhava nas lavouras de cana, por exemplo, ele ganhava comida e alojamento, por pior que fosse, entendeu? O cara que trabalha hoje num canavial, ele não recebe nem alojamento, nem comida, porque tem que levar a marmitinha dele, ele tem que comprar a comida dele, ele tem que voltar para a casa dele e ganha um salário de merda, que não dá para ele sobreviver. Então é quase um trabalho análogo à escravidão. Sacou? Então existem pessoas dentro do movimento negro que fazem esse tipo de comparação. Então a gente tem aqui no período da primeira Revolução Industrial um processo em que o cara ele sai do campo, então você tem um aumento da densidade demográfica, um êxodo rural muito grande, um aumento da demografia das cidades, que é onde estão instaladas as indústrias. O cara vai trabalhar pra caralho, muito mesmo, beleza? E ganhar um salário de merda. E por isso ele precisa colocar a esposa, as filhas, os filhos, para poder ajudar, beleza? Nas despesas da casa. Entendeu? Então, olha que doideira isso. É bem provável que na casa de alguns de vocês, né, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, alguma coisa assim, tenha que, muito cedo, né, muito cedo que eu digo na juventude, assim, ter saído para trabalhar para ajudar nas contas de casa. Eu vou fazer, ano que vem eu faço 40 anos. Eu tenho carteira assinada desde os 18. Eu trabalho desde os 15. Entendeu? Desde os 15 anos. Quando eu falo trabalho desde os 15 anos, eu estou falando assim, de ir todo dia para o local de trabalho mesmo, para o estabelecimento de trabalho. Mas desde os 13, eu já ajudava em sacolão no bairro para ganhar um troco, fazendo entrega, ou embalando sacola dos clientes e ajudando a levar no carro para ganhar um troco, vendendo sorvete para poder ajudar nas contas de casa, porque meu pai já morava em Patinga, meu pai era professor do estado e era uma situação pior do que hoje, que se paga parcelado. Quem tem família como servidor do estado de Minas Gerais sabe do que eu estou falando. Gente, olha que legal. A mesma coisa que acontece dentro de sala acontece aqui. Eu levo o café para a sala, vou falando, igual o pobre na chuva, e esqueço, meu café já está gelado. Uma delícia. Olha só. Todo mundo entendeu essa questão aí das condições do proletariado, por gentileza? Beleza, tá bom. E aí a gente tem o tipo de capitalismo presente na primeira Revolução Industrial. O tipo de capitalismo presente é o capitalismo industrial e liberal, ou capitalismo concorrencial, a gente pode chamar assim também. O que é isso?
Eu sou dono de uma empresa, tá? E deixa eu ver aqui, a Isabela é dona de outra empresa, tá bom? Nós vamos concorrer um com o outro. Bacana? Se a Isabela ela produz uma mercadoria igual a minha, eu igual a ela, mas o produto dela é mais barato e melhor, tem uma qualidade melhor do que o meu, nós vamos concorrer e fatalmente ela vai vencer. E eu vou quebrar. Entendeu? Então, por que isso? Porque existe um predomínio da lei da oferta e da procura sem interferência governamental. Liberalismo econômico clássico. Adam Smith, ó, na veia. Beleza? Então a gente tem o predomínio das ideias do Adam Smith aí. Tudo bem? Dúvidas? Ô, Lucas, Senhor tá no céu. Beleza? Não fica me chamando de velho, não. Só porque eu falei que eu tô fazendo 40 anos, fica me chamando de velho aí. Caceta. Tô novo. Tô. Posso prosseguir então, pessoal? Caralho, 9h30 já. Vamos para a segunda revolução industrial, então, queridos. Segunda revolução industrial. Ela passa ali. Obrigado, Dara. Parece que eu tenho 40, não, mas é porque eu não tenho 40 ainda, Dara. Eu tenho 39. É porque eu não tenho. Eu tô falando que eu vou fazer 40. Ah, não parece que tem 40, parece que tem 39. É, minha idade mesmo. Olha só. Hoje eu tô de bom humor hoje, viu? Eu espero que vocês também. Se vocês não tiverem de bom humor, foda-se também. Olha só. Segunda Revolução Industrial, entre 1850 a 1950. Alguns historiadores levam esse processo aí, reduzem ali por volta de 5 anos, até 1945. Outros vão até 1960, tá? Mas vai ficar muito claro para vocês no próximo slide ali, que vocês vão gostar. Os principais países que participam desse processo, além dos que já estavam no primeiro, beleza? Obrigado, Dara. 35 é uma boa idade. Valeu mesmo. Além dos principais países que participaram da primeira Revolução Industrial, nós temos agora Alemanha, Itália, Japão e Rússia. Lembrando, Alemanha e Itália, antes de se unificarem em 1870, Itália, 1871, Alemanha, já estavam passando por um processo de industrialização, então são países que já nascem industrializados, fortes, poderosos economicamente, beleza? O Japão, ali por volta de 1897, com a Revolução Meiji, ele vai passar pelo seu processo de industrialização, modernização econômica, social, política, tá? E a Rússia, a partir da Revolução Russa de 1917, né? Mas principalmente na década de 20, quando o Stalin assume o poder com a morte do Lenin, ele toma o poder do Partido Comunista Soviético, perdão, ele vai acabar com a NEP, que é a nova política econômica do Lenin, e criar os planos quinquenais. Aí sim, a União Soviética, principalmente a Rússia ali, dentro do contexto soviético, vai passar por um processo de industrialização pesadíssimo, tá bom? E aí, a gente tem, então, fontes de energia. Olha só que nós temos a manutenção do carvão mineral, tá? Temos agora o advento do petróleo, né? E a principal invenção do século XIX. Beleza? A energia elétrica. Então, você tem a transformação, né, da energia, né, você começa a produzir energia através da eletricidade, do uso da eletricidade. Isso vai ser a principal invenção do século XIX, o século das ciências, né? Então você tem ali a energia elétrica, que vai ter uma treta muito legal, parece ter um filme muito interessante na Amazon, que eu tô a fim de assistir, eu não consegui assistir ainda, que fala sobre a treta entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, tá? Então,
O Edison ele fica com os louros da vitória, da invenção da eletricidade, e o Tesla fica meio escanteado, mas o Tesla tem visto. Eu esqueci, Matheus, sério mesmo, eu esqueci o nome. Depois que eu entro na Amazon aqui e vejo o nome e mando para vocês nos grupos, tá? Ou coloco lá no Canvas. O Tesla é um ícone justiçado, exatamente, o Estela. Tesla é muito foda, porque o Tesla não queria a mercantilização da energia, ele queria, resumindo, tá? Ele queria energia elétrica para todos, gratuitamente. E o Edison não, o Edison com um pensamento extremamente capitalista, ele cria a General Electric, a GE, né? E ele vai, óbvio, comercializar a energia elétrica e ganhar muito dinheiro com isso. E vai usar todo esse dinheiro e o poder que ele consegue com isso para fuder com o Tesla. Bom, o Tesla vai ter que viver escondido, inclusive, durante muito tempo. O Edison coloca gente para matá-lo. Exatamente, Eduardo, Batalha das Correntes. Exatamente, lembrei agora. A Batalha das Correntes. Obrigado, viu? Eu vou entrar na Amazon, vou ver se eu consigo linkar, não o filme, mas pelo menos o título lá para vocês no Canvas. Tá bom? Bom, nós temos então o maquinário, o ferro fundido continua sendo utilizado, mas agora a gente tem a modernização da utilização de ligas metálicas, porque a gente tem a criação do aço. O aço, que é uma liga metálica de ferro com outros metais, e aí você tem um aço muito mais maleável e muito mais resistente. Né? É bom entender isso, que nem tudo que é extremamente duro é viável. É bom você ter algo maleável, principalmente quando você esquenta ou esfria demais o metal, que você vai ter a contração e a expansão, dilatação e a contração deste metal, né? Física, né? Vou entrar muito nisso, não, senão o Ítalo e o Leandro vão bater. Bom, e a indústria, o tipo de indústria, se nós temos o advento do petróleo, nós temos indústria petroquímica, nós temos a indústria metalúrgica, para trabalhar com aço, a indústria farmacêutica, porque você vai ter, como eu disse que o século XIX ele é o século da ciência, você tem, então, a medicina avançando pra caramba durante o século XIX e início do século XX, beleza? Então você vai ter o crescimento da indústria farmacêutica e a indústria eletroeletrônica. Dentro do eletroeletrônico, eu posso incluir, por exemplo, a indústria automobilística, beleza? Em que você tem o advento de aparelhos eletroeletrônicos, bens de consumo duráveis, que vão auxiliar, que vão ajudar ali a sua vida como um todo. Beleza? Lembrando que é dentro desses 100 anos. Não estou falando de aparelho eletroeletrônico em 1850, mas em 1950, pós Segunda Guerra Mundial, você tem aparelho eletrônico pra caramba. Né? As próprias guerras, elas auxiliam no salto tecnológico, né, durante a Segunda Revolução Industrial. Beleza? Bom, as condições do proletariado. Há uma melhoria das condições do proletariado, as condições de trabalho, porque ao mesmo tempo em que ocorre a Segunda Revolução Industrial, nós temos a consolidação do movimento operário, ali durante o século XIX. Né? Então, a gente tem a luta do operariado, do proletariado, por melhoria das condições de trabalho, levando a revoltas, greves, movimentos de proteção ao trabalhador, que fazem com que a burguesia tenha que melhorar as condições de trabalho, criando, inclusive, legislações protetivas aos trabalhadores. Tá? E o tipo de capitalismo, nós vamos ter uma pequena alteração aí. O capitalismo concorrencial, né, liberal concorrencial, que predomina a lei de oferta e procura, a gente tem agora o capitalismo financeiro ou monopolista, que é a tendência à concentração das indústrias em torno de um capital financeiro. Então, vamos lá. De novo, eu e Isabela. Antes, eu quebrava, Isabela vencia a concorrência, mantinha a indústria dela. Beleza? Vamos lá. Eu e Isabela de novo. O que vai acontecer aqui? A Isabela, quando ela vence a concorrência comigo, ela só não me deixa quebrar porque ela vai fazer o quê?
comprar a minha empresa e criar um conglomerado empresarial. Entenderam isso? Então, em vez dela deixar eu quebrar, ela vai simplesmente me comprar a minha empresa e criar um conglomerado empresarial ainda maior do que já existia. E por isso que a gente chama de capitalismo financeiro monopolista. Em vez dela, vamos lá, vamos supor que a empresa dela chama Faria Têxtil, né, Isabela? Faria Têxtil. Em vez dela chegar e colocar lá a Faria Têxtil de limitada para SA, o que ela faz? Ela cria o Isabela Gosta de Café SA, que é dona da Faria Têxtil, e do Mesquita Têxtil, que era a minha empresa, que vai comprar também a empresa da Vitória, entendeu? Que também era uma empresa têxtil, que chamava Vitória Vôlei Têxtil. E aí vai criar todo um conglomerado financeiro. Aguardem, porque daqui a pouco vocês vão entender isso. Putz. Vocês vão entender isso, porque eu vou falar dos 3 tipos de conglomerados que existem no capitalismo monopolista: as trusts, as holdings e os cartéis. Tá bom? Não sei se vai dar para falar hoje, mas vai ficar muito claro para vocês. Tá bom? Bom, dúvidas até aqui, sim ou não? Não? Beleza. Ótimo. Beleza, então, galera. Vamos passar aqui, então, o que a gente chama de revolução tecnocientífica ou terceira revolução industrial. Tá? O período em que isso vai acontecer é mais ou menos 1960, 1970. Existem historiadores que falam que começa mais ou menos em 1945, pós-Segunda Guerra. Tá? Eu vou ficar aqui com essa data, né, de mais ou menos 1960, e aí vocês vão entender uma coisa que ela é muito legal, né, porque a gente tem, a partir da Segunda Guerra, a gente vai ter uma corrida armamentista pesada, mas a partir da década de 70 a gente tem a corrida espacial. Lembremos que tudo que chega para nós, a partir deste momento, ele é utilizado nos meios militares anteriormente. Vamos lá. Existe uma diferença entre técnica e tecnologia. Todo mundo sabia disso? Sim ou não? Me respondam. Todo mundo sabia disso? Que existe uma diferença entre técnica e tecnologia? Podem responder aí, por favor. Gente, bom dia. Todo mundo sabia disso? Não. Dara falou que não. Mais alguém? Sim, senhor. Lucas. Rebeca também falou que não, não. Beleza. Vamos entender, então, para que nunca mais vocês confundam. E quando vocês quiserem chegar no crush, quando a gente puder voltar a conviver, você fala para ela ou para ele sobre a diferença de técnica e tecnologia. Beleza? É isso aí. Enfim, o jeito que eu dou aula para vocês, a maneira como eu trabalho, fazendo analogias, como eu acabei de fazer agora, é a minha técnica para dar aula. É a minha didática. É o jeito que eu tenho para dar aula. Isso é técnica. O que significa? Quem construiu essa técnica? Eu mesmo. Então não existe nenhum embasamento científico para dar aula. Para dar aula de história, como eu trabalho com vocês, eu tenho que estudar o conteúdo. Eu tenho que ter a formação necessária para trabalhar. Mas a maneira como eu vou passar aquilo que eu aprendi para vocês, a técnica utilizada, é eu que defino. Entenderam isso? Então, não tem, por exemplo, nenhum tipo de conhecimento ou nenhum tipo de embasamento científico na técnica que eu vou trabalhar com vocês, para dar aula para vocês. Então, por exemplo, existem professores que têm uma técnica diferente da minha.
né? Então, por exemplo, existem professores que são muito sérios, não fazem nenhum tipo de piada, não falam nenhum tipo de palavrão, não fazem nenhum tipo de brincadeira com o aluno, não usa analogia, ele é extremamente o quê? Preparado para a aula, mas focado no conteúdo aqui da matéria. Entendeu? Eu não. Eu tenho uma técnica diferente. Quando eu percebo, por exemplo, que vocês estão de saco cheio, quando eu estou dentro de sala de aula, né? Porque agora não dá para ver o rosto de ninguém. Quando eu percebo que vocês estão de saco cheio da aula, eu dou uma quebrada. Faço uma piada aqui, faço uma zoeira ali. Eu levo café para dentro de sala. Tem professor que não faz isso. Né? Eu falo uma zoeira. Eu zoo todo mundo dentro de sala. Inclusive, estou morrendo de saudade da aula para vocês, para encher o saco de vocês dentro de sala. Né? Então, eu tenho a minha técnica de aula. O Hudson tem a dele. Claudinei, Ivaldo, Ricardo, Felipe, Érica, Betânia, né? Então todo mundo tem técnicas diferentes. E a tecnologia? O que é a tecnologia? A tecnologia é quando você tem aplicação de conhecimento acadêmico científico. Então, galera, a tecnologia é aquilo que proporciona a utilização da técnica. Então, por exemplo, nós não estamos podendo ter aula presencial. E olha que interessante, existe tecnologia dentro da sala de aula presencial. Porque existiu tecnologia para criar, para alguém desenhar as cadeiras que vocês sentam, o quadro da qual eu copio, o pincel que eu uso, as lâmpadas que estão no teto, o projetor que está lá no teto da sala também, o toldo que desce. Aquilo é a tecnologia. A técnica para utilizá-las, quem vai utilizar somos nós. Como nós não estamos tendo aula presencial, a tecnologia permite que eu utilize a mesma técnica presencial de aula, eu utilize ela o quê? Online. Então, a mesma aula que a gente tem presencialmente, vocês estão tendo à distância. Entenderam? Isso tudo proporcionado pela tecnologia. Tecnologia essa que foi criada em ambientes acadêmicos científicos. Então, as principais características da revolução tecnocientífica é a aplicação do conhecimento acadêmico científico no processo produtivo. Então, por exemplo, por que nós estamos na frente de computadores agora, assistindo a minha aula, e eu dando aula na frente do computador para vocês? Porque houve, lá na década de 60, lá na década de 40, melhor dizendo, um camarada na Inglaterra chamado Alan Turing, que criou uma máquina para quebrar um código espião nazista, de uma máquina espiã nazista, e foi considerado o primeiro computador. E agora nós estamos aqui, um de frente para o outro, sem estar presencialmente de frente para o outro, tendo aula. Por causa desse cara. Então esse cara criou uma linguagem matemática que foi sendo toda ela aprimorada para que nós possamos estar aqui agora tendo aula, mesmo à distância. Quando o homem foi à Lua, em 1969, a NASA tinha 2 computadores que ocupavam o tamanho do meu quarto aqui, que não é grande, tá? Mas pensa, eu estou num notebook que cabe dentro da minha mochila. Entenderam isso? Hoje a NASA tem computadores que, tipo, são absurdamente potentes, mas eles tinham 2 computadores que os processadores do meu notebook, o processador do meu notebook, ele tinha mais velocidade que o deles. A memória do meu notebook, ele tem mais memória do que o deles. Na época em que o homem foi para a Lua. Né? Então a gente tem, a partir do momento em que você começa a aplicar o que você aprende na universidade, a universidade ela serve exatamente para isso, ela passa a servir para isso, né? Porque você tem o processo de evolução industrial lá atrás que vai ocorrendo com o tempo. E aí as universidades, elas vão sendo, inclusive, né, na verdade, nem as universidades, mas as empresas, elas começam
a se instalar ao lado de centros acadêmicos. Né? Então, por exemplo, você tem grandes mentes pensantes que nem terminam a academia e vão montar suas próprias empresas. Caso de Steve Jobs da Apple, caso de Bill Gates da Microsoft, entendeu? Que tiveram contato com o universo acadêmico, pegaram toda a bagagem de conhecimento acadêmico e aplicaram no processo produtivo. Você tem diminuição das distâncias entre a produção e o consumo. O que é essa diminuição? Isso é causado pelo quê? Pela tecnologia. O que a tecnologia faz? Encurta distâncias. Nós estamos a 300 quilômetros de distância, eu estou a 300 quilômetros de distância de vocês, e não preciso pegar 381 para dar aula. Eu estou dando aula para vocês aqui. Né? Óbvio que eu queria pegar 381. Se eu contar para vocês qual que é um dos meus vícios ultimamente, vocês não vão acreditar. De tanta saudade que eu tô sentindo. É ir no YouTube e ficar vendo vídeo, que tem uns caras que tem canal no YouTube que fica acompanhando a obra de duplicação da 381. Vocês não estão acreditando. Gente, eu tô surtando. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô surtando, pra vocês terem ideia. De vontade que eu tô de viajar, velho. Na moral. Eu tô surtando, cara. Surtando. Deus é pai, eu tô até com vontade de chorar. Ah, velho, puta merda. Tem sim. Depois eu passo para vocês os canais. Então, o cara de Fabriciano, que tem um drone que faz lá os negócios, faz vídeos curtinhos lá de 10, 12 minutos, e um outro cara que é daqui de Belo Horizonte, o cara é completamente doido. O cara é absurdamente doido. O cara não sabe nem conversar direito, mas é engraçado demais os vídeos dele. É foda. Tá difícil. Então você tem diminuir. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui, provavelmente, já deve ter ido no AliExpress ou na Wish para ver produtos para poder comprar. O produto demora séculos para chegar, meses para chegar aqui, quando a Receita Federal ela não barra. Se o seu produto vai para a Receita de Curitiba, você se ferrou, porque vai ficar lá muito tempo. Beleza? E aí, o que acontece? Isso, 5 meses para chegar na camisa, exatamente. Mas vai chegar. Olha que doido, cara. Você não precisa ir até a China para comprar a camisa que você quer. Ou o fone, Bruno. Você entra na internet, entra num site de uma empresa que está a milhares de quilômetros, beleza? Que vai comprar um produto e esse produto vai chegar para você. Alguns meses depois, mas vai chegar. Então você tem diminuição da distância entre a produção e o consumo. O produto é produzido lá na China, e ele vai chegar para vocês alguns meses depois. Um tempo depois, porque você comprou sem precisar ir lá. Entendeu? Então você tem uma diminuição considerável das distâncias. Lembrando que a internet ela é criada ali por volta da década de 70, no meio militar, por isso que o nome internet é interno, tá? E aí você tem uma ampliação dessa internet que é utilizada, que a gente não vive sem ela hoje. Tudo está conectado. Tudo está conectado. E aí você tem a fusão da indústria tradicional com novos tipos de indústria. Isso é muito legal. Porque quando a gente fala de fusão da indústria tradicional com novos tipos de indústria, eu vou falar para vocês. Qual é a grande vedete? Vedete que eu falo é qual é a grande menina dos olhos dessa indústria tecnológica que nós estamos falando? Os carros autônomos. Sacou? Nós estamos falando de carros autônomos. Olha que louco, controlado pelo celular, velho. Celular. Nós temos, então, a fusão de indústria tradicional, uma indústria tradicional automobilística, com a indústria de tecnologia. Então você tem a fusão, por exemplo, do Google com a Mercedes. Você tem a fusão da Apple com a BMW. Eu não estou falando fusão de empresas, não. Eu estou falando fusão no sentido
de que a tecnologia ela vai aprimorando tão rapidamente que os caras vão fundindo essa tecnologia, transformando ainda mais a nossa vida. Sacou? Então ela tá deixando de ser algo que a gente vê nos filmes para virar algo mais palpável, mais real. Carro autônomo, cara. Carro autônomo. Então você tem essa fusão da indústria tradicional com esses novos tipos de indústria que a gente conhece, que são a indústria da tecnologia, que surgem majoritariamente nos ambientes acadêmicos científicos, e todo esse conhecimento acadêmico científico é aplicado no processo produtivo. Beleza? Alguma dúvida até aqui, por favor? Sim ou não? Não? Nenhuma? Beleza. Tô vendo aqui. Não, não, não. Beleza. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. São 9h52 e eu tenho aqui, se eu mudar de slide, eu vou aqui para capitalismo monopolista financeiro. Eu não vou conseguir explicar os 3 tipos aqui em 8 minutos. E a Raquel tem que entrar, eu tenho que dar um tempinho, né, até para ela entrar. Eu vou terminar a aula aqui, então, no slide. Na semana que vem, a gente continua a partir do capitalismo monopolista financeiro. Tá bom? Eu queria pedir uma coisa para vocês, antes de vocês saírem. Posso pedir? Posso? Beleza. Abre a câmera de vocês aí para eu ver vocês um pouquinho. Ai, eu tô feia. Ai, eu não escovei dente ainda. Aí. Raquel. Isso, Pedrinho. Pô, que massa. Ó, já tem gente saindo da reunião já. Saudade de vocês, galera. Nossa Senhora. O povo tá fugindo de você, professor. Como é que é? Tá fugindo de você, não quer mostrar a cara, Não não. quer aparecer, não. Tá todo mundo descabelado, todo mundo... Ô, gente, se não escovou o dente, não tem problema não, viu? Porque eu não vou sentir, não. Aí, galera. Bom ver vocês. Saudade de vocês mesmo, na moral. Tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tá de boa, né, velho? Tentando lidar com essa rotina que mudou até hoje, não consegui acostumar direito. É foda. Espero que acabe logo. Pega as pessoas de porrada aí em Valadares que não estão respeitando a quarentena. Aí a gente volta o mais rápido possível. Ah, foda que pra pegar de porrada tem que sair da quarentena, né? Ah, é verdade. Né, usa máscara e luva. Aí tá errado. Ai, ai. Ô, gente. Muita gente fazendo churrasco. Assim. Fazendo o quê? Churrasco. Muita gente fazendo churrasco, que você vê. Eu não aguento mais esse povo em praia, postando, se achando. Pois é. Quanto mais demorar, vai ser pior. Quanto mais desrespeitar, mais distante fica o retorno. O Percata também está respeitando. O Percata tem 3 habitantes, né, Rafaela? Aí tá tranquilo. Meu prédio, o pessoal tá fazendo social. Galera. Nós temos que cancelar essas pessoas quando voltar. Ô, gente. Pegar na porrada ia ser Valadares Vai ser Valadares todo. Ô, galera, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Mais uma vez. Daqui a pouco eu vou subir a aula para o Canvas, tá? Um beijão para todos. Muita saudade de vocês. Espero que a gente retorne o mais breve possível. Fica com Deus, viu, gente? Boa semana. Tchau, tchau. Com Deus.